mapeando a dor na região anterior do joelho, buscando a causa. E esse buscando a causa vai fazer uma grande diferença na tua vida acadêmica ou profissional. Por quê? Porque quando você trata apenas a sintomatologia, você é igual aos outros. Quando você procura a causa inicialmente para só depois tratar a sintomatologia, você começa com o nosso grande objetivo, que é pensar fora da caixa. Então, o grande objetivo dessas nossas lives, desde o ano passado, é que você fique diferenciado dos outros, que você não siga os protocolos comumente realizados dentro da fisioterapia, que você comece a sair dessa caixa. E quando você sai dessa caixa, você se diferencia. E se você continuar pensando fora da caixa, você vai começar a ser uma referência dentro da fisioterapia, quer seja dentro da tua vida profissional, quer seja dentro da tua vida acadêmica. Então, olha só, 90% avaliam e tratam os sintomas e somente 10% procuram a causa. O grande objetivo da terça-feira do Raciocínio Flix é que vocês fiquem nesse percentual de 10%. Quando você fala de raciocínio clínico, geralmente você pensa, já começa a desistir. É uma coisa muito difícil. Como é que ele consegue relacionar uma dor na cervical com um problema do diafragma? Como é que ele consegue relacionar que é o psoas que está causando a condromalácia patelar? Como é que ele consegue relacionar que é um problema nervoso do nervo safeno que está causando a tendinite patelar do paciente? Não é difícil. A avaliação global é como um jogo de tabuleiro. Todo jogo de tabuleiro, ele tem um início. E você vai casa por casa até chegar ao fim. Então imagine que esse jogo de tabuleiro é o seu raciocínio clínico. Então você precisa de uma orientação. Depois que você pega o manejo da orientação do raciocínio clínico, pronto, acabou. Jogo de tabuleiro, nós temos o início, a jornada e o final. Quando você está no raciocínio clínico, o final que você quer é a alta completa do teu paciente, para que você seja resolutivo e não paliativo. Nós temos que ter um início. E esse início dentro do raciocínio clínico é o ponto de partida, é o roteiro. Lembra do jogo de tabuleiro? Você tem que ter um roteiro. Quando você tem um roteiro, as tuas ideias vão ficando conectadas. Então, o que é que nós temos que fazer? Seguir uma sequência lógica do raciocínio clínico, para depois fazer o raciocínio terapêutico. É onde você vai adequar as suas técnicas terapêuticas de acordo com o que você encontrou ao longo do teu jogo do raciocínio clínico. Então, o que é que a gente precisa? Nós precisamos, primeiramente, fazer um mapeamento. O mapeamento, como eu vou mostrar para vocês da região anterior do joelho, mas ela serve para todas as áreas. Se eu vou fazer um mapeamento, é necessário que eu tenha um conhecimento da anatomia. Depois que eu mapear aquela estrutura anatômica, eu vou fazer um segundo passo, que é a função. Qual é a função dessa estrutura anatômica? O que é que ela faz dentro da biomecânica? Então aí você precisa saber a fisiologia, a biomecânica dessa estrutura. Se eu tenho o mapa, se eu tenho uma estrutura e tenho qual é a função que ela faz, fica muito mais fácil agora você procurar a disfunção dessa estrutura. E aí que vem, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Essa disfunção, ela pode estar no próprio local do sintoma ou pode estar numa região mais distante. E essa região mais distante, nós chamamos de zona correlata, que é uma zona que tem uma relação direta ou indireta com a tua queixa principal. Se eu tenho lá no meu mapeamento e eu encontro que o tecido que está envolvido naquela sintomatologia do paciente é o tecido cartilaginoso, a cartilagem da patela. Então você sabe que quem está envolvido ali é a cartilagem da patela. Primeira etapa, primeiro jogo. No segundo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a função, a biomecânica. Qual é a função da cartilagem articular? Ela serve para proteger o osso subcondral, ela serve para fazer um amortecimento na articulação, ela serve também
para fazer uma propriedade dinâmica que é o deslizamento. Então aí você já matou, já sabe o que é que tu vai procurar. Se eu tenho um tecido cartilaginoso que está envolvido na minha patologia, aí você fez os testes de propedêutica, tudo bem. E a função primordial dentro da anatomia dinâmica da cartilagem é o deslizamento, logicamente que a disfunção que eu vou procurar seria alguma alteração do deslizamento dessa estrutura cartilaginosa dentro da articulação. Então, no exemplo que nós estamos dando, cartilagem da patela. O que a cartilagem da patela faz? Ela desliza num plano longitudinal, superior e inferior, dentro da fossa intercondiliana do fêmur. Então, eu vou procurar agora possíveis alterações que podem estar comprometendo o deslizamento dessa cartilagem. E como eu falei para vocês, pode ser um desequilíbrio no próprio local, para aí você vai ver quem é que equilibra, quem é que movimenta essa cartilagem, por onde ela se desloca, qual é a área de contato dela. E você pode ver também que existem estruturas que podem também influenciar. Então tá aqui o mapinha, ó. Um mapinha bem fácil para você. Primeiro, anatomia. Qual é a estrutura que está comprometida? Qual é a função dessa estrutura? É amortecer? É deslizar? É estabilizar? É movimentar? E você faz exatamente o papel contrário, que seria a disfunção. E aí você vai fazer o seu plano de análise, local ou global. Então tá vendo como é uma sequência? Não é uma coisa do outro mundo? Nem sempre a dor é originada no próprio joelho. Esse joelho, em grande percentual, mas em grande percentual mesmo, ele é uma consequência. Então, para você analisar que é uma consequência, basta você dar uma olhada na anatomia dos membros inferiores. Você vai observar que o joelho é a articulação intermediária do membro inferior. E, logicamente, ela está ali num fogo cruzado, que vem de baixo para cima, ou seja, qualquer alteração, qualquer disfunção do pé e tornozelo, ela vai refletir de uma forma ascendente. E a primeira articulação que ela vai pegar é o joelho. Ou seja, o joelho vai fazer uma adaptação ao posicionamento do pé. Por quê? Porque o pé, ele tem os famosos captores podais. Os captores podais que existem no pé, na planta do pé, eles informam para o corpo como é que está sendo a distribuição do teu peso em cima da região plantar do pé. Então, logicamente, se existir uma fixação do pé, você agora está distribuindo mais a tua carga do lado medial, ou agora você está distribuindo mais a tua carga do lado lateral. Não era assim antes. Foi depois que eu tive um entorse, depois que eu tive uma fratura, depois que eu tive qualquer processo lá no meu pé, que eu comecei a pisar assim. Você pode nem perceber, mas os captores podais vão informar para o sistema nervoso que o corpo precisa compensar, que o corpo precisa se adaptar àquela nova condição. E aí a primeira articulação que vai sofrer é o joelho, que é aquela articulação que tem como propriedade principal da estabilidade no membro inferior. Então o joelho se adapta muito rapidamente às alterações, às disfunções do pé. Aí o joelho está aqui, olha para baixo, vê o pé. Quando ele olha para cima, ele vê o quadril. Quando eu falo quadril, eu estou falando da articulação coxo-femoral, cabeça do fêmur e acetábulo. E além dessa cabeça do fêmur e acetábulo, tem um complexo que é a pelve. Então, se eu tiver uma alteração do quadril, e principalmente as alterações rotacionais, as alterações de fechamento do quadril, que é uma adução ou uma abdução, como o osso do quadril é o mesmo osso do joelho, logicamente você não pode rodar uma cabeça do fêmur lá em cima sem rodar os côndilos lá embaixo. Então tá vendo que o joelho fica no verdadeiro fogo cruzado. E aí, logicamente, que a mobilidade do joelho vai ser alterada. Aí quando a gente pensa em mobilidade, a gente já olha qual é a estrutura que vai mais sofrer.
mobilidade. Mobilidade é o quê? É deslizamento. Deslizamento quem é? Estrutura cartilaginosa. Cartilagem vai se desgastar porque tem uma disfunção no pé, ou a cartilagem vai se desgastar porque tem uma disfunção do quadril. Tá vendo como é fácil a gente fazer o mapazinho do raciocínio clínico? Então, muitas vezes, tem um desgaste da cartilagem da patela, no caso a condromalácia patelar, que você acha que é uma disfunção própria do joelho, quando na realidade pode ser uma disfunção associada do quadril, uma rotação interna, uma adução. Se você tem um quadril que está rodado internamente e aduzido, ele vai provocar o famoso valgo dinâmico. E aí o que você vai querer fazer? Vai corrigir lá a condromalácia patelar. Nós sabemos agora que essa mudança dinâmica, essa mudança biomecânica da articulação fêmuro-patelar pode ser decorrente do quadril e ou do pé. E você vai ficar tratando condromalácia patelar. Então, olha o exemplo. Olha o exemplo. Se eu rodo o quadril externamente, o meu joelho vai rodar também. O meu joelho vai rodar externamente, vai fazer um varo. E o meu calcâneo vai se adaptar também pisando mais lateralmente. Então isso pode começar, esse varo no centro, pode começar tanto de uma rotação externa do quadril, quanto pelo um calcâneo fixado em varo depois de um entorse. E aí você tem exatamente vamos dizer assim, a sintomatologia a nível do joelho. E olha que interessante, se você mudou a biomecânica do joelho, você está posicionando esse joelho, vamos supor, mais em rotação externa. Então toda a musculatura que é rotadora interna do joelho vai ter que trabalhar mais. Ou seja, o que você está fazendo? Você está colocando, vamos dizer, uma sobrecarga para os rotadores internos. Aí vai aparecer o quê? Uma inflamação tendínea, e você vai olhar exatamente a nível tendinoso. Se eu tenho agora uma rotação interna do quadril, o joelho vai se adaptar também para a rotação interna. Logicamente, quando você tem uma rotação interna, o teu joelho fica com dificuldade final, você não percebe, porque a gente não percebe o joelho fazendo rotações, a micromobilidade. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que forçar os rotadores externos. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma extensão com mais força. Você nem percebe, mas o teu tendão começa a ficar em sobrecarga. E se você faz várias repetições para o movimento de extensão, daqui a pouco você vai desenvolver uma tendinite patelar. E aí você vai dizer que é uma tendinite pela repetição do movimento. Ou seja, só olhando para a articulação do joelho. Então esse slidezinho simboliza bem que o joelho não pode ficar avaliado de maneira local. Tá vendo que o joelho se adapta. Então ele tá, eu chamo sempre, num fogo cruzado. Os nossos convites. Primeiro convite. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Tribo da Físio. Você vai lá, clica no linkzinho que tem, entra lá na página que tem, clica lá, entra na Tribo da Físio, que é o grupo do WhatsApp, onde eu mando informações, mando material. Segundo convite que eu faço é para o nosso canal do YouTube. Esses vídeos aqui eu estou editando para não ficar tão comprido para vocês. E lá no nosso canal nós temos já alguns vídeos disponíveis para vocês, inclusive mapeando a dor ciática. É o segundo convite. E o terceiro convite é, se você quer dar um passo a mais, está lá também na nossa bio o curso de raciocínio clínico.